O ano começa com um velho desafio, já bem conhecido do governo, o espaço no orçamento. A política fiscal do governo segue causando um clima de insegurança por aqui. A gente vai acompanhar agora um bate-papo que o Gabriel Monteiro teve com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Para começarmos esta conversa, quero trazer o cenário das empresas estatais que registraram um déficit primário de mais de 8 bilhões de reais em 2024, o maior da série histórica. Ministro, privatizar essas empresas seria um bom começo para as contas do governo? Olha, Guilherme, em primeiro lugar, você falou corretamente a situação, ou seja, trata-se de aumento do déficit primário, ao contrário do que alguns jornais noticiaram que foi um rombo nas estatais, né? Rombo é sinônimo de prejuízo e endividamento não necessariamente é. Você pode ter uma estatal que está tendo prejuízo e reduz o seu endividamento. E como a gente sabe, o cálculo do déficit público é feito pela diferença entre o endividamento no ano tal e o endividamento no ano seguinte. Suponha que o endividamento no ano anterior foi 100 e no seguinte foi 120, o déficit é de 20, ou seja, o endividamento aumentou 20%. Esse é um ponto. O outro, eu acho que o Brasil já passou da idade de ter grandes empresas estatais, né? É sempre bom lembrar que empresa estatal é um fenômeno do século XIX. Não é? Antes disso, nunca tinha empresa estatal. Por exemplo, a Revolução Industrial, que enriqueceu a Inglaterra e a tornou uma potência econômica mundial, foi feita sem nenhuma empresa estatal, né? Empresa estatal se justifica quando um determinado serviço, um determinado produto essencial para a economia não tem atrativo para ser produzido pelo setor privado. E aí, nesse caso, o governo é obrigado a criar uma empresa estatal para isso. Por exemplo, quando Dom João VI chegou ao Brasil, em 1808, não tinha banco no Rio de Janeiro, não tinha quem emitisse dinheiro, o comércio se ampliaria com a chegada de 15 mil portugueses de uma vez só. Então, Dom João VI teve que criar o Banco do Brasil, cuja principal finalidade era se transformar no emissor de moeda. Não foi para crédito que o Banco do Brasil foi criado, né? Depois ele virou um grande banco de crédito. Hoje, não há nenhuma razão para manter as empresas estatais grandes que tem o Brasil. Por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, elas são preservadas no governo, primeiro porque a sociedade comprou a ideia que elas são estratégicas, que é um equívoco. Segundo, porque determinados governos, como são os casos do PT, eles adoram empresas estatais e acham equivocadamente que as empresas estatais têm um papel fundamental, estratégico, no desenvolvimento, né? Você tem casos hoje, por exemplo, no Reino Unido, que foi o país que iniciou as grandes privatizações nos anos 80, ainda tem empresa estatal no Reino Unido. Você pode ter um determinado setor que luta, por exemplo, contra o câncer, isso exige uma flexibilidade de empresa estatal, mas não atrai investidores para isso. O governo cria uma empresa estatal, né? E quando você vê a lista das estatais brasileiras, a maioria tinha que ser fechada. E para concluir, Guilherme, é sempre bom lembrar que as empresas estatais normalmente são menos eficientes do que as privadas, né? Não necessariamente em todos os casos. Por quê? Porque elas pagam o preço de serem estatais. Por exemplo, muda de administração a cada 4 anos, pelo menos, às vezes mais, né? Ou 2, 3 vezes no mesmo mandato presidencial. Estão sujeitas à regra de concorrência pública para a aquisição de bens e serviços, que acolá dá um problema nessa concorrência, fica 2 anos sem realizar um determinado serviço. O Banco do Brasil ficou 2 anos sem modernizar o seu parque de computadores por causa de um problema desse, de questionamento da concorrência pública para comprar esses equipamentos. Portanto, eu acho que não tenho dúvida de afirmar, o Brasil não precisa mais de empresas estatais e tem capacidade empresarial, mercado robusto de capitais para privatizar estatais como a Petrobras. Eu garanto que a Petrobras vai ser muito mais lucrativa, mais eficiente e mais útil ao Brasil se livrar do peso do controle estatal, né? Então, essa é a realidade, mas infelizmente o atual governo não pensa assim, nem vai mudar de opinião, e isso vai ter que levar um tempo para amadurecer esse tipo de ideia, debatê-las, né? Mas qualquer que seja a conclusão, ela será em favor da eliminação total das empresas estatais, salvo aquelas
que, por razões de conveniência do país, porque não haja investidores interessados nela, o governo tenha que mantê-las. Ministro, olhando para o histórico recente, nós temos privatizações e privatizações. Temos modelos diferentes, foram adotados, por exemplo, para a Eletrobras, para a Sabesp no estado de São Paulo, empresa estatal do estado, mas mesmo assim uma empresa estatal, do que foi adotado lá atrás também com outras empresas estatais. Este histórico recente de privatizações está seguindo no caminho certo, na sua opinião? É esse o modelo que pode ser adotado daqui para frente? Ou há ainda alguns ajustes para que uma privatização em massa seja feita da forma melhor possível? Olha, Guilherme, o Gabriel, desculpa. Olha, Gabriel, e sempre se aprende, né, nesse processo. Eu me lembro, eu estava no governo quando começaram as primeiras privatizações lá no início dos anos 80, e se você comparar o que foi feito naquela época, o que está sendo feito atualmente, a evolução é gigantesca. Teve uma contribuição importante do BNDES, né, que se tornou um centro, né, não só de execução de processo de privatização, mas de aprendizado, de pesquisas para melhorar o seu processo, né? E hoje eu diria que o melhor modelo é o que foi adotado na Eletrobras, se não me engano também na Sabesp, ou seja, a da corporation, em que você não tem um dono da empresa. Isso facilita a privatização de uma empresa como a Petrobras. Você dificilmente vai encontrar um empresário no Brasil, um investidor estrangeiro que desembolse de uma só vez o que a Petrobras vale, né? Então, a corporation significa disseminar as ações pelo maior número possível de investidores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimentos, family office e assim por diante, né? Esse é um modelo que já se provou o melhor. Aqui e acolá o governo interfere, por exemplo, o PT não se conformou com a privatização da Eletrobras diante da equivocada ideia de que ela é estratégica, não pode estar no setor privado, o que de certa forma revela um certo preconceito que o PT tem em relação ao setor privado, né? O PT foi ao governo, foi ao judiciário para questionar o modelo, né? Porque ele tem mais do que 10% do capital da empresa e, portanto, só deram 10% para eles em termos de um assento no Conselho. E como a gente sabe, esse é uma razão porque houve um atrativo muito grande para os investidores comparecerem à privatização. Se a União tivesse o número de membros do Conselho de Administração equivalentes à da sua participação no capital, haveria um quase domínio. Isso desincentivaria os investidores. Esse modelo foi adotado com muito sucesso na Embraer. Ninguém vai dizer hoje que a Embraer deixou de ser estratégica. A Embraer está fazendo uma coisa espetacular, que é tornar o Brasil um centro de produção de aviões de altíssima tecnologia. Terceira maior companhia de fabricação de aeronaves do planeta, concorre diretamente com Boeing, com Airbus. A Embraer está no topo do desenvolvimento de tecnologia aeronáutica. Ministro, dentre as... Só para acrescentar, Guilherme, fica à vontade. O Gabriel, o ano passado, o jatinho da Embraer foi o que mais pousou e decolou nos aeroportos americanos. Deixou a grande empresa americana de jatos para trás. Perfeito, são algumas das conquistas dessa companhia que vem apresentando aí resultados impressionantes, tanto para os seus acionistas, mas principalmente operacionalmente falando. Ministro, eu tenho uma lista de 25 prioridades do governo apresentada ao Congresso Nacional para a pauta econômica entre este ano e o próximo, este segundo biênio da gestão. No topo da lista tem o fortalecimento do arcabouço fiscal, mas não só isso, há também a regulamentação da reforma tributária. A primeira parte já passou e a segunda parte vai seguir a partir de agora. Este que está na nossa tela é o documento com as prioridades. Tem a questão da reforma tributária sobre a renda e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a limitação dos supersalários, a reforma da Previdência dos militares, o projeto de lei de conformidade aduaneira, no caso, premiar aqueles bons contribuintes, tornar o fisco mais um órgão orientador do que punidor, do que fiscalizador. E aí a gente segue com algumas das prioridades: aprimoramento da lei de falências, fortalecimento da proteção dos investidores no mercado de capitais, resolução bancária, consolidação legal da infraestrutura. Ministro,
Lhe parecem prioridades condizentes com o momento fiscal atual brasileiro? Como você julga essas 25 prioridades? Eu falei sobre algumas das principais por aqui, mas há outras para essa segunda metade do mandato. O que o Brasil precisa fazer a partir de agora para dar mais segurança deste futuro fiscal das contas públicas, em especial em relação ao endividamento? Olha, Gabriel, a lista é muito boa e ela prova a qualidade da equipe do ministro Haddad. Né? Eu acho que não vai ter grandes problemas para a aprovação dela no Congresso Nacional. Talvez, no caso do imposto de renda, da tributação das grandes fortunas, digamos assim, né? Em um outro caso, que é a questão dos supersalários. Né? A Fazenda já foi derrotada na primeira tentativa de limitar o supersalário, e quando estão falando de supersalário, basicamente está se olhando no Judiciário e o Ministério Público. A Fazenda propôs uma medida correta, segundo a qual os penduricários, aquele monte de benefício que os próprios juízes criam para eles próprios, né, para eles mesmos, sem autorização legislativa, né, a ideia era subordinar a aprovação desses penduricários à aprovação de lei complementar. E o que aconteceu? Os juízes se mobilizaram sorrateiramente, silenciosamente, e conseguiram, no Congresso, mudar a redação do projeto. Em vez de lei ordinária, em vez de lei complementar, uma lei ordinária. E a imprensa comeu esse grilo, essa coisa, achou que era para flexibilizar. Não. É porque a lei complementar, ela tem natureza constitucional. Ela regulamenta dispositivo da Constituição. Então, ao dizer que seria uma lei complementar, ela se aplicaria também aos juízes e desembargadores dos estados, onde estão os maiores escândalos de remuneração, como a gente viu em reportagem do jornal Estado de São Paulo, do final do ano passado para cá, né? Juízes ganhando R$300 mil, R$500 mil no mês de atrasado ou coisa que valha, né? Então, eu acho que a Fazenda deve, eu acho que vai fazer, reiterar a ideia de que tem que ser uma lei complementar. E mais do que isso, eu acho que tem que avançar para proibir órgãos da justiça, órgãos do judiciário, os conselhos, né, tanto a nível federal como a nível estadual, de aprovar benefícios pecuniários para juízes. Isso é uma tarefa do legislativo. Então, e depois tem um conflito de interesse, porque os desembargadores que estão aprovando esses escândalos, eles também serão beneficiados, tá certo? E alguns são até risíveis, ridículos. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso criou o Peru de Natal, ou seja, uma gratificação adicional de R$10 mil para cada um dos juízes de Mato Grosso. É um escândalo, né? Então, eu acho que o governo vai insistir muito nesse ponto de que tem que ser por lei complementar. E, se for possível, avançar no sentido de tornar proibida a adoção de medidas no judiciário para aumentar salário. Tem que ser autorização em lei. Ministro, vou pedir licença para o senhor trazer essa conversa para o cenário internacional, falar um pouquinho sobre um dos nossos vizinhos aqui, falar sobre a Argentina. Como que o senhor tem visto as políticas do governo Milei? Será que nós podemos dizer que é uma das maiores experiências liberais deste século? Como avalia o que está sendo feito ao nosso lado, claro, com os avanços e também os desafios que estão sendo enfrentados pela Argentina neste momento? Olha, Gabriel, eu acho que sim, é uma das experiências mais incríveis deste século. Eu me surpreende não só a dimensão das medidas, a maioria ou quase todas na direção correta, né? Preciso livrar a Argentina do peso do populismo, da irresponsabilidade, que tem caracterizado o país há 70 anos, né? A Argentina é o único caso no mundo, nos últimos 3, 4 séculos, em que um país rico empobrece. Isso tinha acontecido antes com a Espanha, que foi uma potência maior do que Roma no século XVI, XVII, depois ficou pobre, né? A Argentina é o caso mais recente. Então, o Milei, portanto, está na direção correta. E, para minha surpresa, a paciência do povo argentino
é maior do que qualquer pessoa imaginasse, porque tudo indicava que quando começasse a apertar o calo, sobretudo dos mais pobres, o Milei perderia popularidade, o Congresso assumiria uma posição mais agressiva contra ele, e ele perderia a guerra. Isso não aconteceu. A popularidade dele, apesar de ter havido um aumento da pobreza na Argentina, aumentou. Ou seja, uma prova de que o povo argentino tinha se cansado definitivamente dos efeitos desastrosos das políticas do Partido Peronista, não é? Então, eu acho que é isso. Por outro lado, é um homem complicadíssimo, tá certo? Essa atitude dele hoje anunciada de sair da Organização Mundial da Saúde, bem, parece, isso é quase uma piada, tá certo? O que tinha a Argentina a ganhar com isso, a não ser economizar alguns dólares, né? É só para imitar o Trump. É só para imitar o Trump. Isso não diz bem para um presidente do país tomar medidas, por mais importantes que elas sejam, concordemos ou não com elas, porque um outro país fez isso. A Argentina tem soberania, capacidade no setor público para tomar as medidas de acordo com os seus próprios estudos, as suas próprias visões de mundo, né? Perfeito. Dentre essas medidas que o senhor menciona, que são avanços, que fazem parte dessa grande experiência, uma das maiores experiências do século, o que você destacaria como uma das mais importantes? O que talvez nós podemos olhar com um pouco mais de cuidado como uma reforma bastante relevante que faz com que alguns indicadores econômicos já apresentem, em um curtíssimo espaço de tempo, melhoras relevantes? Olha, eu destacaria, em primeiro lugar, a suspensão do processo de transferência de recursos para as províncias, né? As províncias, tal como acontece no Brasil, desenvolviam políticas fiscais irresponsáveis e daqui a pouco o governo mandava dinheiro para elas, né? Então ele cortou isso e eu achava que isso haveria uma reação das províncias contra o Milei que refletiria no Congresso. Não aconteceu também, o que prova, mais uma prova de que ele está muito forte na credibilidade perante a opinião pública. A outra que eu acho é a eliminação brutal de uma quantidade gigantesca de normas burocráticas, né? Ele fez um decreto com 600 artigos, a maioria, ou mais de 600, a maioria tendo a ver com desmonte dessa interferência excessiva do Estado na economia argentina e que causa ineficiência, queda do potencial de crescimento pela queda da produtividade e assim por diante. E vai vir um agora, que ele anunciou já, provavelmente até o final do ano, que eu acho que tem muita importância, que é câmbio livre na Argentina. Então, a política cambial argentina vai ser a mesma do Brasil. E como a gente sabe, o dólar é quase um fetiche na Argentina, certo? Você tem livros, eu acabo de ler um livro sobre o dólar, como ele afeta o humor das pessoas, as decisões das pessoas, como as pessoas se transferem para o Uruguai gastando dinheiro, correndo riscos, né, de ser assaltado com dinheiro no bolso para comprar dólar, entendeu? Então, a partir desse momento, qualquer argentino vai comprar dólar. Provavelmente, isso vai esfriar, colocar um fim a essa bolha argentina da adoração do dólar e que veja no dólar a sua segurança, né? Então, e tinha até certa razão, né? Porque como mudava muito, as regras mudavam muito, o governo era muito imprevisível, de uma hora para outra tinha um confisco, teve vários confiscos na Argentina, né? O argentino viu no dólar uma proteção contra essa assanha do governo, contra os equívocos, as intervenções desastradas do governo. Se começar a dar certo, e está começando, porque a economia argentina começou a crescer de novo, não é? Ainda vai ser uma recessão, provavelmente já cresce um pouco este ano, talvez mais do que o Brasil este ano. Há quem fale que a Argentina pode crescer 3 a 4% este ano, e o Brasil, as estimativas estão girando em torno de 2%, um pouco menos, um pouco mais.